Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e continuando essa série de vídeos, hoje a gente vai falar sobre a reflexão total da luz. Então, para a gente entender esse fenômeno, vamos supor a seguinte situação. Eu tenho dois meios aqui, onde um meio é o vidro e o outro é o ar. O vidro aqui, eu estou definindo ele como tendo um índice de refração N1 e o ar tem um índice de refração N2. Nesse caso, o vidro ele possui um índice de refração maior que o ar. Ou seja, a velocidade da luz no vidro ela é menor que a velocidade da luz no ar. Aqui embaixo eu tenho uma fonte de luz. Essa fonte de luz ela vai emanar raios luminosos em várias direções. E eu vou pegar algum desses raios luminosos e ver o que acontece quando eles passam do meio com índice de refração N1, que é o vidro, para o meio com índice de refração N2, que é o ar. Então, primeiro, vamos pegar um raio de luz que ele vem nesse sentido aqui. A gente sabe que quando um raio de luz incide na normal, ou seja, ele incide formando um ângulo de 90 graus com a superfície separadora, ele não tem esse desvio. Então, ele não vai sofrer aquele desvio da refração. Ele vai seguir uma trajetória retilínea. Tomando agora um segundo raio que saia dessa nossa fonte luminosa, ele incida com um certo ângulo e a gente sabe que estando aqui a nossa normal, esse raio ele vai sair com um certo ângulo de inclinação aqui, se afastando na normal. Onde eu tenho aqui o raio incidente e o raio refratado, e aqui eu tenho um ângulo de incidência I, e aqui eu tenho um ângulo de refração E. Tomando agora um outro raio, que ele incide aqui com outro ângulo, que eu vou chamar aqui de um I2, um outro ângulo de inclinação, onde esse ângulo de inclinação ele é maior que o ângulo de inclinação desse primeiro raio. De forma que agora, o raio refratado ele vai sair com uma inclinação ainda maior. Ele vai se afastar ainda mais da normal em comparação com o primeiro raio. Então, esse raio refratado aqui ele vai ter um ângulo de refração R2, que vai ser maior que esse ângulo de refração aqui R1. Ou seja, esse raio aqui, esse segundo raio, ele vai sair mais inclinado, mais afastado do normal do que esse primeiro raio aqui. É de se esperar, portanto, que para um raio com um dado ângulo de incidência maior que I1 e I2, que incida aqui com um ângulo de incidência I3, vai chegar um momento que esse ângulo aqui vai ser tal que o ângulo de refração ele vai ser 90 graus, porque o raio refratado ele vai se afastar tanto da normal que ele não vai sair do meio 1, do vidro. Ele vai ficar contido aqui na superfície, de forma que esse ângulo aqui ele vai ser um ângulo de 90 graus. Porque esse raio aqui ele vai afastar tanto da normal que vai formar esse ângulo de 90 graus aqui, por conta desse ângulo de incidência I3 aqui. Quando isso acontece, a gente diz que esse ângulo de incidência I3 é conhecido como ângulo crítico. E esse ângulo crítico, ele recebe uma letra especial, uma letra só para representá-lo, que é a letra L. Então, esse ângulo crítico aqui, ele é conhecido como ângulo L. Através da lei de Snell, a gente sabe que N1 seno do ângulo de incidência vai ser igual a N2 seno do ângulo de refração. No entanto, se esse ângulo de incidência aqui for o ângulo crítico, a gente pode trocar isso daqui por L. E a gente sabe que esse ângulo de refração, então, ele vai ser 90 graus. Seno de 90, sabemos que é igual a 1. Por isso, o N1 seno de L vai ser igual a N2. Com isso, a gente tem que seno de L vai ser igual a N2 dividido por N1. Ou seja, se eu quero descobrir qual que é o meu ângulo L, basta calcular o arcosseno de N2, da razão de N2, por N1. Como eu disse aqui no início que o N1 ele é maior que N2, é comum essa equação também ser escrita aqui em cima como sendo seno de L igual ao N do menor dividido pelo N do maior.
Com isso, aqui embaixo, eu posso escrever essa equação também como sendo L vai ser igual ao arcosseno da razão do n do menor do n pelo n do maior. Com isso, eu consigo descobrir qual é o ângulo crítico para que essa situação aqui ocorra. Por que esse ângulo é conhecido como ângulo crítico? Porque se eu pegar um raio de luz que parte dessa minha fonte luminosa, esse raio de luz incidir aqui com um ângulo superior a esse ângulo crítico, o fenômeno que a gente vai observar vai ser uma reflexão total. Ou seja, o raio luminoso ele vai ficar preso nesse meio aqui, no meio 1, no caso no vidro. O ângulo de incidência aqui agora, ele vai ser igual ao ângulo de refração, né, esse ângulo θ aqui, e o raio luminoso ele não vai sair. Então, para todos os raios que tiverem um ângulo de incidência maior que o ângulo L, esse raio luminoso ele não vai passar para o ar, ele vai ficar contido, preso no meio de N1, que é o vidro. Então, para que ocorra a reflexão total dos raios luminosos, a gente tem essas duas condições. Primeiro, o sentido de propagação da luz ele tem que ser do meio mais refringente para o meio menos refringente. Segundo, o ângulo de incidência ele tem que ser maior que o ângulo limite, ou seja, o ângulo de incidência I ele tem que ser sempre maior que o ângulo limite L. Uma das grandes aplicações desse fenômeno de reflexão total da luz é a fibra ótica, onde a fibra ótica ela é formada por uma casca e aqui dentro você tem um núcleo. O núcleo ele é construído de uma superfície que possui um grande índice de refração. Um dos materiais mais comuns, mais utilizados para a construção da fibra ótica é a sílica. Aqui eu só peguei esse núcleo, redesenhei ele aqui na frente, para a gente analisar o que acontece. Então na fibra ótica você tem raios luminosos, e esses raios luminosos eles sempre vão incidir aqui nas paredes da fibra ótica com um ângulo de incidência I, tal que o I sempre vai ser maior que o L. Com isso, esse raio luminoso ele vai sendo transmitido ao longo da fibra ótica. A transmissão de informação ela acontece de maneira binária, onde esse raio ele vai pulsando, ou seja, a luz ela acende, apaga, para transmitir os códigos binários. O sistema de código binário é um sistema de numeração posicional. Nesse sistema, todas as quantidades são representadas com base nos números 0 e 1. Toda a informação que é transmitida de maneira digital utiliza esse sistema binário. Sendo assim, a transmissão de informação por fibra ótica utiliza esse sistema. Cada imagem, áudio, palavra é escrita como uma combinação de 0 e 1. A palavra física, por exemplo, no sistema binário é escrita da seguinte forma. Como a gente sabe, parte da luz também ela é absorvida. Por isso, quando você tem sistema de transmissão de dados, ou seja, a internet, quando é transmitida através de fibra ótica, por longas distâncias, você tem alguns repetidores para se recuperar as perdas que ocorreram devido à absorção de parte da luz do sinal. Uma das qualidades da fibra ótica é que ela garante mais quantidade de dados transmitidos com a maior qualidade e com a maior velocidade. Além da internet, a fibra ótica ela também pode ser utilizada para a obtenção de imagens em cirurgias. E também ela pode ser utilizada para a construção de sensores. Então vamos resolver o seguinte exemplo para entendermos melhor esse conteúdo. O exercício diz o seguinte. Uma fibra ótica é um guia de luz flexível e transparente, cilíndrico, feito de sílica ou polímero, de diâmetro não muito maior que o de um fio de cabelo, usado para transmitir sinais luminosos a grandes distâncias, com baixa perda de intensidade. A fibra ótica é constituída de um núcleo por onde a luz se propaga e de um revestimento, como esquematizado na figura acima, no caso aqui na figura abaixo. Sendo o índice de refração do núcleo 1,60 e do revestimento 1,45, o menor valor do ângulo de incidência, θ, do feixe luminoso, para que toda a luz incidente permaneça no núcleo, é aproximadamente... Então o que ele quer saber? Ele quer saber qual que é o menor valor desse ângulo θ para que ocorra a reflexão total. Porque para que a luz permaneça aqui no núcleo da fibra, tem que ocorrer a reflexão total. A gente sabe
que esse ângulo de incidência, que ele está chamando de θ, ele tem que ser maior que o ângulo limite. Portanto, a gente vai calcular qual que é o valor desse ângulo limite. A gente sabe que o seno desse ângulo limite aqui, ele vai ser igual a um índice de refração do menor pelo índice de refração do maior. Então, basta eu dividir o menor índice de refração pelo maior índice de refração. E depois disso, eu vou e calculo o arcosseno desse valor. Com isso, o seno de L vai ser igual a um índice de refração menor, a gente viu aqui que é 1,45, e o índice de refração maior é 1,60. Então, aqui a gente tem 1,45 dividido por 1,60. Fazendo essa divisão, a gente obtém o resultado de aproximadamente 0,9. E na tabela aqui, a gente vê que 0,9 corresponde a um ângulo de em torno de 65 graus. Então, o ângulo θ ele vai ser aproximadamente 65 graus. Então, o ângulo máximo para que toda a luz permaneça no núcleo terá que ser um ângulo de 65 graus, que corresponde à letra E.